Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa live. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso que a gente está enfrentando, né? O calor que tá absurdo, as altas temperaturas aqui, tanto aqui em Brasília quanto no Brasil, e como nos próximos 2 dias já saíram as informações do IMET que quinta e sexta a gente vai ter mais altas temperaturas ainda aqui em Brasília. Eu achei por bem liberar as orientações daí para vocês direitinho do que a gente deve fazer para se proteger dessas altas ondas de calor, porque acaba que com tudo isso vem o risco, né? Um risco grande da gente ter alguns efeitos colaterais, inclusive levando até a morte. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito disso. Eu sou a doutora Érica Renata e estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre o calor, as altas temperaturas e a hipertermia, né? Então, começando para a gente não se estender muito nem alongar demais, a gente já viu que Brasília entrou no alerta vermelho já do IMET para esses próximos dias. A gente tem temperaturas que têm chegado até a casa dos 40 graus. Além disso, a gente conta com uma umidade muito baixa, de cerca de 18%, né, durante o dia. Então, o que isso faz? Qual que é o perigo dessas altas temperaturas quando a gente acaba sendo exposto a essas temperaturas mais elevadas? A hipertermia em si, que ela é maligna, essa que pode levar à morte, é quando você tem essas temperaturas acima de 40 graus no seu organismo. Quando a gente está submetido a altas temperaturas, nosso próprio organismo, ele tem sistemas de termorregulação. Então, graças a Deus, o nosso organismo ele é inteligente, e aí a gente tem todos esses aparatos de fatores de regulação, liberação de citocinas, de resposta inflamatória, de sudorese. Então, todos os efeitos que são controlados pelo centro do calor, que é no hipotálamo, e eles conseguem no cérebro, né, liberar tudo isso pra gente. Então, quando você está diante de um quadro de calor muito extremo, como esses que a gente está enfrentando, a primeira coisa que acontece é uma vasodilatação. Então a gente vai ter uma vasodilatação. O que é isso? Os vasos do nosso corpo, principalmente das pernas, eles acabam ficando dilatados. E isso faz com que você acumule mais líquido nas pernas. Por isso que muitas vezes a gente tem o quê? O inchaço nas pernas no calor. É bem comum ficar com aquele inchaço no tornozelo, fica inchada a perna quando você fica muito tempo sentado ou de pé no trabalho. Quando você chega em casa à noite, você vai olhar, seu pé tá com a marca do sapato, com a marca da meia. Então isso é comum por conta da vasodilatação. Outra coisa que a gente percebe também é que você também acaba tendo um maior risco nessas altas temperaturas de ter cãibra. As cãibras, elas são o quê? Aqueles vasoespasmos, né? Espasmos musculares. O músculo ele fica fazendo aquelas contrações involuntárias, e isso também pode ser decorrente do aumento do calor, porque acontece o quê? No calor você acaba perdendo eletrólitos, sódio, potássio. Quando a gente tem mais sudorese, você acaba suando mais, e no próprio suor, que também é um efeito de termorregulação que a gente tem no organismo, você acaba perdendo esses eletrólitos que são importantes. E aí muitas vezes a gente não repõe, não bebe água adequada, não se hidrata adequadamente, e você pode começar a sentir cãibra. Atenção que as cãibras, elas são já o primeiro sinal pra gente de que você pode estar chegando a um nível de exaustão. Então, cuidado quando você estiver fazendo atividade física ou fazendo algum esforço e você tiver cãibra, que isso é muito importante para que você não evolua para essas complicações. A síncope é aquela tontura que também vai ser bem comum de acontecer quando a pessoa tem, nessas épocas de calor, fica mais mole, mais tonta, quando está sentada ou deitada e levanta de uma vez, fica com tontura.
também é bem comum acontecer por conta desses estímulos de vasodilatação. Então é importante que você não levante muito rápido, né? Se você estiver deitado, sempre eu oriento sempre os pacientes, tá deitado, senta e espera uns 2, 3 minutinhos para levantar. Não levanta de uma vez porque você pode ficar tonto, tá certo? E o que a gente pode sentir também, assim, uma das coisas graves desse aumento do calor, né, do aumento da temperatura, é você começar a ter sinais de desidratação. Quais são os sinais para a gente ter de alerta na desidratação? Tontura, que eu já falei para vocês, fraqueza, aquela sensação de moleza, que você não quer mais fazer nada, quer ficar deitado. Às vezes fica com a cabeça meio letárgica, assim, você fica mais lentificado, as pessoas te chamam para fazer alguma coisa, você sente que você não está se sentindo tão bem. Isso também é importante a gente ficar de olho, porque são sinais indiretos de que você pode já estar desidratado. Sentir muita sede, a boca seca, as extremidades secas, a unha quebradiça, a pele seca, você tenta segurar aqui a pele, não tem esse turgor de você apertar a pele e a pele voltar ao normal, então a pele fica bem ressecada. Isso também é um sinal indireto de desidratação. Dor de cabeça, vertigem. Uma coisa muito importante da parte cardiovascular seria a pressão baixa, então muitas vezes sua pressão vai abaixar no calor. Isso tudo por conta de quê? Do volume sanguíneo que vai ficar diminuído para o coração bombear. Por quê? Porque o sangue ele acaba se acumulando nos membros, nas pernas, que eu falei para vocês. É comum você ficar com as pernas inchadas. Então, você tá com um acúmulo de líquido aqui nas pernas, diminui o líquido que o coração tem para jogar para frente e isso faz com que a pressão caia. Quando a pressão cai, para que o coração mantenha todo o circuito hemodinâmico que a gente tem no nosso corpo, o que é que ele faz? Aumenta a frequência cardíaca. Então é muito comum você ficar com a frequência cardíaca elevada. Você sente o coração com aquela batedeira, aquela taquicardia, mas você se sente mole, fraco, com uma sensação de fraqueza porque sua pressão está baixa. Então, diante disso, também são sinais de que você pode estar desidratado ou que você está com a temperatura do corpo elevada por conta dessas ondas de calor. Isso tem que ter muita atenção a esses sintomas, tá certo? O quadro grave é quando a pessoa de fato tem hipertermia. No Brasil não existem relatos que pessoas tenham morrido por hipertermia, mas a gente sabe que na Europa muitas pessoas, é bem comum quando dá as ondas de calor, que a temperatura lá chega a mais de 40 graus, as pessoas podem morrer por hipertermia. Por quê? Porque acaba tendo lesão dos órgãos vitais. Você pode ter insuficiência renal, como eu disse, pode afetar o coração, daí você tem essa taquicardia com a pressão baixa. Além disso, você pode afetar o cérebro e fazer eventos isquêmicos, faz uma vasoconstrição nas artérias do cérebro e você pode ter um quadro como se fosse um AVC. Então tudo isso pode acontecer. Por esse motivo, é extremamente importante que a gente tenha medidas básicas, simples, que podem nos fazer com que a gente se livre dessas complicações que podem advir dessas altas temperaturas. Primeira coisa, hidratação. A hidratação, beber líquido, água, é extremamente importante, principalmente nessa época agora do ano e nessa fase que a gente está. Então, assim, quanto que eu tenho que tomar de água? O recomendado é que a gente tome 35 ml por quilo de peso. Então, isso é o mínimo que a gente precisa. Mais ou menos assim, uma pessoa de 60 quilos vai dar lá uns 2,5 litros. Então, o ideal é que você tome mais do que isso, para que você fique bem hidratado. É claro, com ressalvas, por exemplo, os pacientes idosos, eles não precisam de tanta quantidade, né? Tem uma quantidade menor, de 20 ml por quilo. As crianças também acabam sendo uma quantidade menor pela superfície corporal, mas em geral eu costumo dizer para os meus pacientes o quê? Que fique com a garrafinha, uma garrafinha de água do seu lado sempre, porque muitos me falam assim, doutora, mas eu não tô sentindo sede, eu não tenho vontade de beber água. Então o que a gente pode fazer? Fica com a garrafinha dessas de 500 ml.
Então, o que que eu falo? De manhã, qual é a meta? Você tomar 2 garrafinhas de manhã, à tarde você vai tomar 2 garrafinhas e à noite você vai tomar pelo menos 1 garrafinha de água. Isso já deu 5, já deu 2,5 litros, que é a média básica para todo mundo. É claro, se você conseguir tomar mais, é o ideal, e principalmente se você seguir esses 35 ml por quilo. Sempre lembrando, pacientes que têm insuficiência cardíaca, aí é outro caso, insuficiência renal é outro caso, porque aí eles todos sabem das orientações que o seu médico dá. Muitos pacientes têm restrição hídrica e não pode tomar esse tanto de água. Mas para os pacientes que não têm doenças que impeçam a ingesta hídrica, a gente precisa tomar esse mínimo de líquido, seja água de coco, suco, você precisa tomar, porque precisa dessa hidratação mínima, né, possível diária, para que evite esses sintomas e que você perca os eletrólitos, que são muito importantes para a manutenção da sua saúde vital e para que você não tenha esses sintomas tão ruins que advêm com a hipertermia ou com o aumento da temperatura que seja. Outra coisa é usar roupa leve. Muitas pessoas usam roupa de material sintético. O material sintético, ele suga muito o calor, então ele vai fazer com que você absorva mais calor e aumente a sua temperatura. O ideal é que você use roupas leves, de tecido fino, de algodão, com cores claras, né? Para que você não esteja absorvendo tanto calor. Alimentação mais leve possível, então evitar comida pesada mesmo, alimentos que são muito gordurosos ou comida pesada durante o dia ou noite. Então o ideal é que você coma mais salada, verdura, legumes, que você vai se sentir melhor e não vai ter tanto agravo, até porque já existem muitos casos de pessoas que infartam depois de alimentação copiosa, que a gente chama, que são aquelas alimentações pesadas. Por exemplo, num calor desse você comer uma feijoada, né? Então isso não condiz, acaba que libera as citocinas e você vai acabar podendo desenvolver uma ação metabólica que pode gerar um infarto ou um AVC. Então o ideal é que nesse período de calor a gente coma alimentos mais leves. Uma outra coisa é sempre usar o protetor solar. Saiu na rua, você precisou ir em algum local que você vai se expor ao sol, use o protetor solar. Evite ficar em contato com o sol nesses horários em que o sol está mais forte, né? Depois das 10 horas da manhã até as 4, 5 horas da tarde. Evite sair de casa, se você pode, evite. A melhor coisa que você pode fazer é ficar longe da exposição direta ao sol. Cuidar das pessoas que fazem bronzeamento nessa época do ano, porque o sol de fato está muito forte e não é indicado nessa época e nesse momento fazer o bronzeamento por conta do tanto que você vai perder de eletrólitos. Então, se você tiver que fazer, você tem que ingerir muito líquido, principalmente também enquanto você estiver fazendo atividade física, tá certo? Então, assim, de forma geral, eu deixo agora aberto para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque de forma geral são essas as recomendações que eu queria dar para vocês. Eu queria só alertar mesmo que essa onda de calor, essas altas temperaturas que nós estamos enfrentando, elas são de fato, o risco existe, o risco é grande. Se a gente não se cuidar, não tomar as medidas básicas e simples, a gente pode ter comprometimento grave. Os pacientes, alguns já me perguntaram: doutora, eu sou hipertensa e a minha pressão tá ficando muito baixa, isso é normal? O calor, por incrível que pareça, ele faz a pressão da gente baixar. Então, se você é hipertenso, tá tomando suas medicações e tá vendo que sua pressão tá baixando demais, entre em contato com o seu médico, com o seu cardiologista ou com o clínico que te atende, para que possa verificar direitinho as doses das suas medicações, porque de fato isso pode acontecer. A sua pressão pode baixar por conta dessa vasodilatação que eu falei para vocês. Ocorre a vasodilatação nos vasos, principalmente nos membros inferiores, nas pernas, e faz com que sua pressão caia. Então, muita atenção a isso. Agora eu queria só lembrar para vocês dos grupos de risco, que é muito importante. Quais são o grupo mais de risco que temos para esse calor todo que a gente está enfrentando? Crianças e idosos. Por quê? Os idosos, por conta já
da idade mesmo, os mecanismos de termorregulação, muitos deles não estão mais ativos. Então, o próprio centro da sede do idoso, o muito idoso, ele não sente sede. Então, ele não vai sentir a necessidade como a gente sente de ir tomar água, aquela sede que a gente sente como se tivesse comido uma coisa salgada que precisa tomar água. Por isso que eu dou a orientação de usa as garrafinhas como meta, porque se você tiver as garrafinhas como meta, toda vez que você passar por ela, você vai lembrar, poxa, eu preciso tomar aquela água e até agora eu não terminei essa garrafinha que eu precisava tomar. Porque você muitas vezes não vai sentir a necessidade de tomar água. Então, é muito necessário que o idoso fique atento a isso e atento aos sinais de alarme de desidratação. Se o idoso começar a ficar muito sonolento, dormindo o dia todo, ficar fraco, com dor de cabeça, tontura, levanta e fica tonteando de um lado para o outro, muita atenção, pode ser sinal de desidratação. E as crianças, pela superfície corporal menor, acaba que os mecanismos também de termorregulação para as crianças são diferentes e aí acaba que o risco também desse calor todo, contrair uma desidratação, é bem maior, ou a própria hipertermia. Então, atenção a idosos e crianças, qualquer sinal diferente ou esses sintomas que eu falei para vocês. Ficar atento sempre, porque pode causar algum agravamento na saúde, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para mandar, à medida do possível a gente vai respondendo. E o professor Lucas vai falar um pouquinho com vocês só agora sobre atividade física. E aí a gente pode fazer atividade física durante esse calor todo? Tem algum horário específico? Tem alguma atividade física que eu posso ou não posso fazer, que vai afetar mais meu coração ou o sistema cardiovascular ou cerebral? O que eu posso fazer e o que eu não posso, né? Tá certo? Mas podem ir mandando se tiver alguma dúvida que a gente vai responder, tá certo? Olá pessoal, boa noite, professor Lucas, passando aqui para manifestar sobre a atividade física durante esse momento de aquecimento global. Essas altas temperaturas, baixa umidade, em específico aqui em Brasília, e a gente tem passado aqui momentos difíceis por causa do clima seco. Importante durante a atividade física, pode fazer ou não pode, durante esse tempo de aquecimento, altas temperaturas, baixa umidade. Com certeza, precisamos manter o nosso corpo ativo, precisamos estar em sintonia com a atividade física, logicamente também com o nosso trabalho, com as nossas demais atividades. A atividade física é um remédio, e ela é um remédio prescrito por um profissional de educação física. Então, primeiramente, você deve ter uma orientação de um profissional, verificar se a pessoa que você está sendo orientada, se ela realmente tem conhecimento sobre o que ela está fazendo, sobre o que ela está te passando, sobre o que ela está te orientando. Ela precisa ter esse conhecimento. Então a primeira dica é: procure um profissional capacitado que tenha conhecimento para poder te orientar. Segunda dica: atividades físicas nesses horários, durante esse aquecimento, o ideal é que seja feita até no máximo no período matutino, às 10 horas, e no período vespertino, após as 17 horas. Principalmente quem mora em regiões com clima seco, como Brasília. Muita gente tende a conciliar essa questão do horário da atividade física com a questão do horário de exposição ao sol, que algumas pessoas costumam dizer que é como se fosse uma receita de bolo. Só posso tomar sol até às 11 horas da manhã e só posso tomar sol após as 16 horas. Gente, não existe receita de bolo. O ideal é que você tome os cuidados necessários. Existem peculiaridades para cada pessoa, para cada região, para cada circunstância de necessidade que você viva naquele momento. Para os grupos de risco, sempre o ideal é ter o apoio de alguém ali ao seu lado, principalmente pessoas que possuam comorbidades, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Essas pessoas precisam de auxílio psicomotor para fazer determinadas atividades. Então é mais do que necessário ter um profissional ao lado delas. Dica importante para atividade física durante momentos de altas temperaturas e baixa umidade: procure um ambiente arborizado.
procure um ambiente que tenha uma ventilação, principalmente não através de um ventilador ou de um umidificador ou simplesmente até mesmo de um ar-condicionado, alguma coisa do tipo, mas sim uma ventilação natural, uma ventilação proveniente da natureza, ou seja, parques. É muito legal no momento desse você procurar um parque para fazer uma atividade física. Eu não tenho condição de fazer uma atividade física no parque. Pode fazer na sua própria casa. Outra atividade física interessante de você fazer nesse momento: atividades de concentração, meditação, yoga, tai chi chuan, muito importante neste momento. E atividades que você estimule o seu corpo, os seus músculos. Evite atividade física com alta intensidade, com muito peso, com muita repetição. Isso nesse momento não é ideal, não vai te fazer bem. Você treinar em alto nível neste momento. Você precisa manter o seu corpo ativo, constante, fazendo atividade física com estímulo. Porém, dica importante, toda atividade física, ela possui início, meio e fim. Traduzindo, é necessário fazer um aquecimento, um alongamento e depois a volta calma. E logicamente, durante todos esses percursos, você pode fazer a volta calma também executando um alongamento, e você pode fazer a volta calma com meditação, com um exercício menos intenso, né? Então existem várias maneiras da gente se manter constante em atividade física durante um período de altas temperaturas e baixa umidade. Interessante recapitular aqui o que a doutora Érica falou sobre a questão da hidratação. Outra coisa que muita gente gosta de colocar como se fosse receita de bolo. Eu preciso tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Gente, isso não existe. Vai te fazer mal se você tomar 2 litros de água? Provavelmente não. Vai te fazer bem? Provavelmente sim. Porém, o importante é que você esteja hidratado e que a sua hidratação seja producente de acordo com o seu biotipo. Por isso é necessário que você calcule a quantidade de líquido que você precisa ingerir de acordo com o seu peso. A hidratação é feita de acordo com o peso da pessoa. 35 ml multiplicados pelo seu peso. Isso vai te trazer o valor real de quanto você precisa tomar de água. Uma coisa importante: a água é a essência, a fonte de todo líquido, vamos dizer assim. No entanto, água de coco é muito bom e muito gostoso, exceto para aquelas pessoas que possuam alguma restrição. A gente ter ingestão de frutas durante esse período é muito importante. Se alimentar com saladas, ter uma alimentação colorida, como eu costumo dizer, é muito importante. E o melhor de tudo, saibam, posso fazer atividade física durante esse aquecimento global? Deve fazer atividade física orientada por um profissional capacitado e, acima de tudo, evite atividades de alta intensidade, com muito peso, com muita repetição. Procure atividades com estímulos musculares, de preferência de todos os grupos musculares do corpo. Façam um alongamento, controlem a respiração, saibam ter a constância da inspirar, respirar durante a atividade física, é importante, e façam ingestão de líquido durante a execução dos exercícios. Outro fator muito questionável: posso fazer a ingestão de líquido antes ou depois da atividade física ou durante a atividade física? Tem alguma diferenciação? Existem vários estudos, vários artigos que dizem que a ingestão de líquido durante a atividade física traz e apresenta melhores resultados. Portanto, fica a dica. Agradeço vocês a oportunidade. Se tiverem alguma pergunta, por favor, coloque aqui. A gente vai se esforçar ao máximo para te dar um norte na resposta, te dar uma orientação. Vou passar novamente aqui para a doutora Érica fazer aqui a conclusão. E agradeço vocês aí mais uma vez pela audiência. Um grande abraço. Excelente prática de atividade física e vamos passar por esse calorão aí, gente. Juntos nós somos mais fortes. Grande abraço.
Então a gente recebeu aqui, como eu tinha falado, deixa eu só encontrar aqui a mensagem. A Dice me fala assim: meu pai tem pressão alta, mas com esse calor a pressão dele fica baixa até 9/4. Daí eu fico sem saber se eu dou medicamento. Ele tem 90 anos. Então, Dice, como eu disse, é muito comum no idoso, principalmente, a pressão baixar durante essa fase desse calor todo. E principalmente o hipertenso, a gente tem que ter cuidado, né? Se essa pressão não vai cair demais. Mas daí, como eu te falei, o ideal é que você retorne ao médico que o acompanha para ver direitinho qual das medicações, né, quais os medicamentos que ele usa, quais as medicações que podem ser suspensas ou não, porque uma pressão de 9/4 já está baixa, mas a gente precisa saber qual que é o normal dele, assim, o habitual dele. Muitas vezes o paciente, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca, ele já tem uma pressão mais baixinha e já é o normal dele ter essa pressão de 9/4, 9/6. Então a gente precisa verificar isso, tá certo? O ideal é que volte ao médico que acompanha para verificar, porque às vezes não precisa tirar todos os antipertensivos. Porque, por exemplo, se você tira todos os medicamentos, a pressão dele pode ser que vá baixar ou vá aumentar, desculpa, e então tudo sobre orientação médica sempre é melhor e mais acertado, né? Então eu queria só as minhas considerações finais para vocês. Outra pergunta, boa noite, doutora Érica. Nesse tempo é normal nosso coração ficar acelerado e fazer tossir? Sim, como eu falei lá no início, é muito comum a gente ter todo esse sistema de termorregulação. Então, se a gente está diante de um calor, uma alta temperatura ambiente, né, externa, o nosso organismo ele sente que a temperatura está elevada e ele começa a fazer medidas para que a temperatura dentro do nosso corpo não fique elevada. O que ele faz? Faz com que a gente às vezes fique taquipneico, o que é isso? Você começa a respirar mais acelerado, para ver se a sua temperatura de dentro do organismo não sobe tanto. Outra coisa é, a sua pressão vai baixar por conta daquela vasodilatação que eu falei dos vasos, principalmente das pernas, que causam inchaço nas pernas. Sua perna pode ficar inchada no final do dia. E outra coisa que pode acontecer é a sua pressão cai. Quando a pressão cai, o coração ele vai tentar compensar isso de alguma forma, para que ele possa bombear o sangue todo para chegar em todo o corpo. O que ele faz? Aumenta a frequência cardíaca. Então a gente tem a sensação de que o batimento está mais rápido, o coração começa a ficar mais acelerado. Isso é um sinal de que você está sujeito a uma temperatura maior. Então, por esse motivo, ingerir mais líquido, ficar longe dos ambientes que estão muito quentes e tentar ficar num lugar mais arejado e tomar líquido, é o mais importante, tá certo? Mas isso é normal sim, o coração ficar acelerado nessa fase aí do ano que a gente está vivendo. Muita atenção, porque pelas informações que a gente tem do IMET, quinta e sexta, aqui em Brasília pelo menos, vão ser os dias mais quentes, pode chegar a 40 graus a temperatura, então evitem sair nesses períodos do sol mais quente, evite exposição direta ao sol, se for sair use protetor solar e ingira muita água. Lembra daquela dica que eu dei, pelo menos, como a gente falou, como o professor Lucas reforçou, tem essa continha dos 35 ml por quilo de peso. Mas outra coisa que a gente precisa também, se você não vai medir, não vai fazer as contas, vamos pegar a garrafinha de água, todo mundo consegue. Nem que você compre uma garrafinha ou você pegue essas garrafinhas mesmo que você tem em casa, de alguma coisa. Uma garrafinha de 500 ml nós vamos tomar pelo menos 2 de manhã, 2 à tarde e 1 à noite, tá certo? Então, por favor, tomem esse líquido. Outra pergunta aqui, boa noite, doutora Érica, o que fazer para melhorar o inchaço nos pés e pernas? Bem, isso é muito importante. O inchaço das pernas e dos pés, como eu disse, é por vasodilatação, então é muito por peristalse. O que é isso? A gente fica muito tempo sentado ou de pé e aí o líquido tá ficando todo acumulado nas pernas, né? Então, o que eu faço para melhorar? Eu vou ter que tomar diurético para fazer mais xixi, alguma coisa do tipo? Não, a princípio não. Só se precisar, você vai ser avaliado por seu médico depois. Mas uma coisa simples que a gente pode fazer é, na hora que você sentar, você vai colocar a perna para cima. Chegou em casa, tomou seu banho,
tá relaxando, tá tranquilo, quer assistir televisão, fazer alguma coisa, você vai botar uma almofadinha e colocar a perna para cima, ou você vai deitar e vai colocar toda a perna para cima. O ideal é que você encoste as costas, deitado mesmo, e vai subir suas pernas nessa posição inclinada e deixa assim uns 2-3 minutos. Você vai ver que a circulação ela retorna e você vai melhorar esse inchaço. Quando for dormir à noite também, se você conseguir colocar um travesseiro, alguma coisa para apoiar a perna, o ideal também, porque daí faz com que tenha esse retorno venoso e aquela circulação, o líquido que estava acumulado na sua perna, ele vai começar a drenar de novo, volta para a circulação e você vai ter a melhora daquele inchaço da perna, tá certo? Quais os cuidados que temos que ter com as pessoas do grupo de risco, criança e idoso? Pois bem, criança e idoso você tem que ter muita atenção aos sinais de alerta. Então, o que eu disse, o idoso, se ele começar a ficar mais sonolento, ficar molinho, tanto o idoso quanto a criança. Criança é sempre muito hiperativa, né? Se você vê que a criança, de repente, não quer brincar, tá ficando muito molinha, quietinha, então pode ser sinais de desidratação. A pele tá ficando muito seca, a boca você pede para colocar a língua para fora, tá seca. A urina também, não, o xixi, a gente tem que ficar de olho. Se a urina tá muito amarelada, ou tá ficando já escura, ou se a pessoa, você nota assim, o idoso, a criança, não urinou nenhuma vez hoje, 2 vezes, 3, é muito pouco. Então isso tudo são sinais indiretos de que a pessoa tá desidratada e precisa de mais hidratação, precisa melhorar. Todos esses sinais são sinais indiretos mostrando pra gente que algo tá errado e que precisa melhorar. Então basicamente é isso, é trazer a hidratação para esses pacientes, porque como eu disse para vocês, tanto a criança quanto a criança, muitas vezes ela não vai nem pedir água, né? E o idoso, ele não tem mais os receptores de centro de sede, muitas vezes já foram perdidos. O idoso não tem sede como o jovem sente sede. Então, por esse motivo, a gente tem que estar... A minha dica das garrafinhas de água, que a gente precisa secá-las, né, digamos assim, nas 24 horas, tá certo? Uma pergunta pro professor Lucas. Professor Lucas, qual o ritmo de treino temos que aplicar nesse período de altas temperaturas? Olá, pessoal. Retornando aqui para responder essa pergunta. Ritmo de treino de baixa intensidade. Uma contagem, vamos dizer, você é acostumado a fazer uma sequência de treino em 3 séries de 20 ou 3 séries de 15, vamos reduzir 5 repetições, por exemplo. Questão do peso, vamos reduzir pelo menos 2-3 quilos na questão do peso, mas a orientação é que seja feita atividade física com estímulo muscular. Você não vai colocar o seu músculo para ter uma tonificação abrupta, você não vai forçá-lo a chegar à falha muscular na hora da repetição, ou pela questão do peso, colocar um peso que você se esforce bastante, se não tiver feito um bom alongamento para preparar o corpo para receber aquele peso. Então faça atividade física em lugares arborizados, preferencialmente com muita ventilação, que você possa realmente exercitar a questão da respiração, inspiração, e com baixa intensidade. Não é brinquedo, gente. Precisamos tomar cuidado e seguir essa orientação para mantermos assíduos e com muita dedicação durante a atividade física. O nosso corpo requer atividade física. Atividade física é remédio. Igual o médico prescreve determinados remédios para que as pessoas possam fazer um tratamento medicamentoso, nós, profissionais de educação física, prescrevemos o remédio que é a atividade física, feita de maneira correta, bem orientada, para que você possa ter um resultado surpreendente e ter uma qualidade de vida superior. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês por estarem presentes. Se surgirem alguma nova dúvida ou questionamento, vocês quiserem mandar pra gente, eu vou deixar o vídeo liberado no nosso canal do YouTube. Eu vou divulgar aí pra vocês no canal do YouTube Doutora Érica Renata, Érica com C. Vai estar também aqui no Instagram e vocês podem mandar direct, pode mandar mensagem, se tiver alguma outra dúvida, a gente responde depois pra vocês por
ou por stories, ou de alguma outra forma, tá certo? Tudo de bom, eu desejo que todos nós possamos vencer essa fase difícil, né? Tanto de Covid, quanto dessas altas temperaturas. Vamos crer que tempos melhores estão vindo, Deus está no controle de tudo e em breve a gente vai estar vencendo tudo isso, tá certo? Um prazer estar com todos vocês, todos os pacientes queridos, todos os amigos, conhecidos e aqueles que estão conhecendo a gente hoje. É um prazer, uma boa noite para vocês, boa semana, que Deus abençoe a todos nós. Tudo de bom. Tchau, fiquem com Deus. Valeu, gente. Tudo de bom. Boa noite, boa semana. Até mais.